para você entender a oração que você precisa fazer para você receber a cura e a libertação. Isaías 38 é muito profundo. Por isso, abra os seus olhos, desperta, abra os seus ouvidos, escute para aquilo que Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor meu Deus, fale comigo, revela as tuas palavras ao meu coração, que seja só as suas palavras, nenhuma palavra do homem. Diga: Senhor, dirija o teu servo no nome de Jesus. Deixa eu terminar a oração, Pai. E eu me coloco como instrumento, ferramenta do Senhor, meu Pai. Meu Deus, que tira de mim, meu Deus, tudo o meu eu e fale tudo do Senhor, meu Pai. Que eu seja, meu Deus, assim como o profeta Isaías, que levava a palavra, que, meu Deus, esse povo venha receber a palavra. Porque as minhas palavras não levam eles ao arrependimento, mas as tuas palavras vão levar eles ao arrependimento, no nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Digam graças a Deus. Amém? Quem achou Isaías 38, diga amém. Amém. Versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade. O que, pessoal? E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Você vê que Deus, ele foi maravilhoso com Ezequias. Por quê, pastor? E eu digo que isso acontece com todas as pessoas. Quantas vezes a pessoa ela está nas últimas, em um hospital, numa UTI, e ainda mesmo ela estando no último estado dele, Deus envia homens, que eu costumo dizer que tem um ministério fora do normal, porque eu digo que ser pastor de altar, irmão, é lindo, e todo mundo quer, mas poucos querem o ministério dos hospitais, poucos querem o ministério da rua. E quem é usado por Deus para ir em hospitais pregar, eu digo que já vivenciaram e presenciaram grandes coisas. Pessoas que aos olhos estava jurada a ir por inferno, porque erraram muito. Mas nas últimas Deus manda alguém lá, prega para ela, ela se arrepende e é salva. Então você vê que o que Deus queria fazer com Ezequias era isso. Você vê que Deus se preocupou com a salvação e com a vida espiritual de quem? De Ezequias. Por isso mandou o profeta. E o profeta foi claro: arruma a tua casa, porque morrerás e não. E eu costumo dizer, irmão, que toda vez que uma pessoa chama um pastor, chama alguém para ir no hospital, ela chama literalmente para o pastor orar para que aquela pessoa seja o quê, irmão? Curada. Curada, irmão. Ninguém chama o pastor, desculpa, é uma realidade, para a pastor leve ele à salvação. As pessoas querem literalmente que o pastor chegue no hospital, elas orem pelo enfermo, e o enfermo saia de lá o quê, meu irmão? Curado. É verdade ou mentira? Só essa semana eu fiz 2 sepultamentos.
de 2 pessoas que eu visitei no hospital. Eu, como pregador, me sinto mal, mesmo sabendo que isso pode acontecer. Porque até para o pregador, tudo que ele quer é orar por aquela pessoa e ela sair daquela situação. Quem está dando para entender, diga amém. Então, toda pessoa que ela pede uma oração no hospital é por esse objetivo, para que ela saia. E eu digo mais, todos sabem que vão passar pela morte. Todo mundo aqui. Todo mundo sabe que vai morrer, sabe ou não sabe? Sim. Olha para o irmãozinho da sala, você está sabendo, né? Ele está sabendo? Né? Tá, né? Se você não está, fique sabendo agora. Tem ninguém aqui que é imortal. Todos sabem que vão morrer, mas ninguém está pronto para a morte. É verdade ou mentira? Ninguém está pronto, ninguém está pronto. Você entendeu? Com todo respeito às minhas irmãs de idade, nem vocês. E eu digo mais, nem aquele que está enfrentando uma enfermidade como essa. A Bíblia diz que ele estava com uma enfermidade mortal. Hoje no mundo existe uma doença mortal que mais traz morte. Qual é? Nem essas pessoas. E o que eu quero aqui primeiro abrir os seus olhos, não é que você tem que aceitar o câncer, você tem que lutar pela cura, tá? Mas quando a pessoa está dessa forma, ela sabe que o caso dela é o quê? É sério. É sério. Mas a pergunta é, ela está pronta? Não. Ninguém. Então você vê que Deus foi misericordioso com Ezequias e mandou para ele colocar a casa dele em ordem. E hoje, talvez, Deus está sendo misericordioso comigo e contigo. Porque hoje Deus está falando para você, coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Mais uma vez eu digo e repito nesse altar, não adianta você mostrar algo para os homens. Homens não te dá salvação. Porque quem te conhece no oculto é Deus. O pastor Jaime conta a história, que não é história, se tornou história hoje porque é contada, do irmão que foi para a igreja com a esposa e ele fumava. E aí ele, para não fumar na frente da esposa, né, tipo, fumar escondido, ele fumava dentro do banheiro. Quem já viu o pastor Jaime contando essa história? As pessoas já viram, né? Ele fumava dentro do banheiro. Aí um dia a mulher dele falou assim, ô fulano, por que você está fumando aí dentro do banheiro escondido? Não adianta você esconder de mim, do pastor, de outro, não sei se foi bem assim, né? Mas a história é quase isso. Não adianta você esconder. Se Deus está te... Aí a pessoa, Deus está me vendo? Como assim? Como? Mas lógico que Ele está te vendo. Ele é onisciente, onipresente. Mas as pessoas, às vezes, ela quer esconder das pessoas, mas mal ela sabe que o principal de todos está vendo. Sim ou não? E é isso que as pessoas não entendem. E elas precisam entender. Elas precisam entender.
Irmão, o problema não é a sua esposa descobrir a sua traição. Mulher, o problema não é o seu marido descobrir a sua infidelidade. O problema é que Deus já viu. E você acha que o maior problema é o marido ou a esposa o quê? Descobrir. E o maior problema não é a esposa ou o marido descobrir. O maior problema é você estar se sentindo enganado e perder a sua salvação. Porque Deus está dando a chance e a misericórdia para você o quê? Se arrepender. Arrumar a tua casa. Você vê que o Isaías, ele não foi em Ezequias orar para ele ser o quê? Curado. Mais uma vez eu digo, todo mundo quando chama um pastor para um momento de uma enfermidade, não é para o pastor pregar só a salvação. A pessoa, o pastor prega a salvação, mas a pessoa ela quer que o pastor ore para ser curado. Isaías não foi orar pelo Ezequias para ele ser curado. Isaías foi levado por Deus, literalmente, para dizer para ele, arruma a tua casa. Por isso hoje eu digo, arruma a tua. Eu tenho que arrumar a minha. Mais uma vez eu digo e repito, quem sou eu fora do altar? Quem sou eu? Só eu e Deus sabe quem eu sou. E você também tem que entender quem é você, fora da igreja, fora dos olhos do pastor, fora dos olhos da sua família. Deus te conhece. Então Deus, ele trouxe um despertar para este homem. E hoje Deus está trazendo esse despertar. E aí continua o versículo 2. Então virou Ezequias o teu rosto para onde, pessoal? E ele o quê? Quando ele vira para a parede, não sei se alguém aqui já teve a chance, a oportunidade de ir em Israel. Alguém já foi? Nunca ninguém foi em Israel? Nem eu. Nem tu e nem eu. Mas como eu profetizo na minha vida, eu profetizo na sua. Um dia nós vamos. Nós vamos, foi bom, né? Nós iremos. Amém? Quem vai aqui? Então nós vamos. Se eu não for nessa, eu vou para Nova. Olha para o irmãozinho da Zé. Se não for nessa, na Nova, nós vamos estar lá, né, irmão? Quem crê, diga glória a Deus. Arrebentou em nome de Jesus. Então, se você talvez já viu em filme, já viu em matéria, já viu fotos, o povo tem o costume de orar num muro lá, que chama o Muro das Lamentações. E quando o Ezequias, ele vira para a parede, esse virar para a parede é um símbolo de o quê? De ele se humilhando. Ele se humilhando. Ele indo ao arrependimento. E a oração dele começou assim, ó. E disse, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha aqui, verdade. Ezequias, irmão, ele foi um ótimo rei. Ezequias foi um belo rei. Ezequias, quando ele assumiu o reinado de Jerusalém, de Judá, ele assumiu um reino idólatra. Seu pai, ele
foi um rei que levou idolatria para o meio do povo. E quando Ezequias ele assume, ele tira todo o altar aos deuses, ele restaura os muros, as portas, ele organiza a adoração no templo, ele faz, irmão, uma limpeza. Ele, sabe, colocou em ordem verdadeiramente Israel, o povo de Deus. O povo judeu, o povo de Judá virou um povo santo, um povo que buscava o Senhor. Ele conseguiu organizar. Então ele fez o que agradava a Deus. Mas olha aqui para mim, irmão. Até quem agrada a Deus, ele erra. Falava esses dias. O que a Bíblia diz sobre Jó? Que Jó ele era um homem temente. E o que ele fazia? Desviava do mal, não é o que a Bíblia diz? Só que, irmão, quando você vê Deus permitindo que o diabo tocasse na vida dele, tipo assim, então Deus permite que o diabo toque em nossa vida? Não, porque lá no capítulo 3 vai dizer o que ele mais temia, o sobreveio. Então você vê que o homem de Deus mais reto, que se desviava e que temia Deus, ele tinha o quê? Medo. Ele tinha a porta aberta para quem? Para o diabo. Então você tem que entender que muitas vezes não importa se você é muito de Deus, se você é muito de oração, se você é muito... Irmão, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você tem portas abertas para o diabo. E por isso você tem que entrar na presença de Deus todo dia e se arrepender todo e colocar a vida em ordem todo dia. Eu conheço muitos homens de Deus que são de Deus, irmão, que são de oração, que são, meu irmão, pessoas, sabe, que se desvia do mal, mas tem uma porta aberta para o diabo, é nervoso. Tem gente que é nervosa, irmão. É ou não é? Tem gente que é de Deus e às vezes, meu irmão, por causa do nervosismo, fica magoada. Porque o nervosismo, quando a pessoa fica nervosa com alguma coisa, fica magoada, rancorosa. E a pessoa... Quem já ficou nervoso aqui? Não, quem? Não, tem uns hipócritas aqui, irmão. Quem já ficou nervoso aqui, irmão? Ah, então tá bom. Irmão, quando você fica nervoso, você fala umas besteiras ou não fala? Sim ou não? Aí está o problema. Só que a pessoa que às vezes ela se sente reta, temente, porque para as pessoas, irmão, tem gente que tem um pensamento que ela acha que pecado é só o quê, irmão? Adultério, fornicação, matar, roubar. Não, isso já é o diabo. Irmão, tem gente que acha que porque... Tem gente que tem um pecado, irmão. Irmão, tem gente que murmura demais. É de Deus, irmão. É de Deus, é de oração. Sabe? Não se prostitui, não adultera. É marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Mas, olha para o irmão da sala. Mas murmura, irmão. Mas murmura. Murmura de tudo. Se está frio, é porque está frio. Se está calor, é porque está calor. Se chove, é porque chove. Se não chove, é porque não chove. Nada tá bom. Murmura. Irmão, olha aqui para mim. Você acha que isso aí não é pecado, não? Está murmurando. E outros são de Deus, mas gosta de falar da vida dos outros, que uma beleza, irmão. Olha a gravata do pastor, é grande? Pequena. Falei. Tem gente, irmão, que tem uma língua desse tamanho, irmão, se não for maior ainda. Gosta de falar da vida dos outros, da vida alheia dos outros.
Gosta, meu irmão, de ver a trava nos olhos dos outros, mas não tira a trava dos seus próprios? Gosta de ser, meu irmão, sabe, julgador. Ser mais que os outros, porque acha que é mais de Deus do que o outro. Esses dias eu falei uma coisa, irmão, que eu devo ficar quieto, senão. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, né, irmão? Isso é coisa de ministério. Eu estava em um trabalho e foi bem na pandemia. Na pandemia, irmão, as igrejas passaram por uma luta porque o povo ficou com medo de ir para a igreja, não foi? Aí uma pessoa falou assim, né? Tem que ver, né? Se o Cleiton é de Deus, né? O povo saiu da igreja, mas não só foi na minha, irmão, um monte. Mas Deus sabe o quanto eu trabalhei na pandemia, que eu orei, que eu chorei. Minha mulher está de prova ali, ela sabe quantos cultos. Eu me senti, meu irmão, nesses países que não pode pregar, irmão. Cuidei do povo, visitei. Só tomei a vacina, meu irmão, porque eu precisava entrar em um hospital, porque senão eu não tinha nem tomado. Deus sabe. Mas eu ouvi isso, irmão. Tem que ver, né, irmão? Porque as pessoas saem da igreja, tem que ver se a pessoa é de Deus. Beleza. Eu falei, ainda bem que Deus me conhece. Só que aí, irmão, agora eu estou bem. Deus manda povo nos cultos. Que nem o culto da noite, irmão, semana passada está maior do que esse. Eu acho que o povo migrou. Quem estava aqui à noite sabe o que eu estou falando, quando estou mentindo. Cadê os obreiros? Foi verdade ou não foi, irmão? O culto da noite estava maior que o que está aqui agora. Eu não sei se o povo migrou para a noite por causa do frio, quer ficar debaixo da coberta. Que até o pastor, irmão, de vez em quando ele tem que orar. Fala, misericórdia, Deus, me perdoa, mas eu tenho que ir para o culto hoje. Mas se eu não puder... Mas, irmão... E aí, hoje Deus tem abençoado. Aí eu ouvi agora recente. Tem que ver, né? Que Deus... Que não é porque a igreja está cheia que a pessoa é de Deus. Olha o que eu tenho que ouvir, irmão. Olha o que eu tenho que ouvir. Mas isso é gente que é linguaruda, irmão. Porque primeiro que eu nunca me intitulei que eu sou de Deus, que eu sou o maior pecador da igreja. Sempre disse que o maior pecador daqui, meu irmão, não é nem vocês, sou eu. Porque se o exemplo não começar de mim, meu irmão, vai começar de quem? Sim ou não? Mas esse é o problema que nós temos. Você entendeu? Tem gente que é muito linguaruda, fala demais. E sabe o que é o problema? Que ela acha que ela não está errando, falando da vida dos outros. É verdade ou mentira que eu estou falando? E é pecado, irmão. Porque pega na mão do irmão que está do seu lado, chacoalha ele até ele ficar irritado. Se ele ficar irritado é porque, tá vendo? Tá vendo? Olha aqui para mim, irmão. Pensa comigo. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Então, irmão, cuide da sua. Olhe para a sua. Às vezes eu fico, irmão, desculpa eu falando, irmão. Às vezes eu fico furioso quando eu ouço pessoas falarem assim, eu saí da igreja, presta atenção, eu saí da igreja por causa do fulano, do Beltrano, do pastor. Irmão, primeiro que você tem que olhar é para você. Pare de olhar, irmão, para os outros e olhe para você. Porque também teve pessoas que já saíram da igreja por causa de você. E você às vezes nem sabe. Quem está dando para entender, diga amém. Então olha para você, irmão. Pastor, mas um exemplo, pastor, o senhor não está um bom pastor, o senhor não está... Ora a Deus, fala, meu Deus, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor. Se ele não é bom, o Senhor que remove reis e coloca reis. Mas sempre cumpra a tua vontade. Também não fica orando para me sair daqui não, que é aí que eu vou ficar 10 anos. Amém? Quem está pegando a visão aqui, diga glória a Deus. É isso. Pastor, porque as pessoas gostam de ver muito. Irmão, e você?
Você não olha para você, não, irmão? Então, a primeira coisa que o Ezequias precisou foi olhar para ele. E ele disse, Senhor, eu fiz o que era... E a Bíblia diz que no final da oração dele, ele chorou. Não foi isso que nós lemos? Ou eu não li? Vamos lá? Olha lá. Reta ao seu... E chorou Ezequias. Por que ele chorou? Isso aqui é o momento, irmão, que ele começou a se arrepender. Aqui foi o momento, irmão, que ele reconheceu os seus defeitos e as suas falhas. Esse aqui foi o momento que Ezequias olhou para ele olhou para dentro dele, e ele viu o homem, que ele está falando aqui, ó, olha lá. E disse, Senhor, peço e lembre-te agora de que andei diante de ti, o quê? Com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus... Aqui ele estava olhando só para Tem gente que só olha, meu irmão, não, que eu leio a Bíblia, que eu oro, que eu jejuo, que eu vou todo dia na igreja, que eu isso, que eu aquilo, que eu não sei o que lá, que eu fiz 21 dias de oração, que eu fiz 21 dias de jejum, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li 20 livros. Olha, meu irmão, é assim ou não é? Eu sou assim, irmão. Quantas vezes eu não falo, irmão, que nem ontem, literalmente, foi uma folga do pastor. Folga. Eu não precisei ir para a sede ontem, irmão. Olha que beleza. Não fui para a sede, irmão. Aí você vai falar, pastor, então você se aproveitou, né, pastor? Irmão, 9 horas da manhã, eu estava lá na freguesia do orando numa empresa de uma irmã aqui da nossa igreja, da filha dela, né? Da filha da irmã aqui da igreja, que ela pediu minha oração, eu fui lá. Para mim chegar na freguesia 9 horas da manhã, que hora você acha que eu levantei? 7 horas. Eu e minha princesa. E ela olhou para mim e falou, você marcou visita hoje? Glória a Deus, aleluia. Quando eu voltei, que eu já cheguei em casa dessa visita, já ia dar 12:00. Ela está de prova. O que eu fiz, amor? Só abri a porta para ela, falei assim, amor, desce, que eu vou para outro. Fui para um hospital com o obreiro irmão Rildo, que agora ele não veio aqui hoje de manhã, vai vir à noite. Fui fazer uma visita para um sobrinho dele. Quando eu voltei, já era 3 horas? Não. Já era 5 horas, praticamente. Olha ó minha folga. Ó minha folga. A folga que não é folga. Porque aí, depois, fui para casa fazer meu dever de marido, e como tinha dever naquela casa ontem, viu? Como tinha dever, irmão? Tinha muito dever. Eu estou quase, meu irmão, trazendo aqui uns bagulho que eu tenho. Uma lava-louça, irmão. Quiser comprar. A outra dá estrelinha. Vai ser atleta. E tem um outro, irmão, que ele dá prejuízo, irmão. Que come. Mas não tem irmã que gosta de criança assim, que come. Não é? Não tem vó, mãe que fala, tem que comer, menino, tem que comer. Se você levar o Leozinho, irmão, você não vai precisar falar, tem que comer. Que ele vai comer, meu irmão, você vai falar, meu filho, para, filho. Você vai passar mal. Irmão, e aí fui fazer os deveres. Aí fui, que esse tempo tá ruim. Você lava a roupa, irmão, bota no varal. Tá que nem aquele filme do Karate Kid, irmão. Coloca casaco, tira casaco. Coloca casaco, tira casaco. Você coloca a roupa no varal, tira do varal que tá chovendo. Coloca de novo, parou a chuva. Corte! Tá bom. Aí eu levei para secar nessas máquinas que secam. Mas,
E à noite, pastor? Quem acompanha as orações da noite aí? Quem está acompanhando? Estava aqui orando no altar. Então a folga acabou não sendo o quê? E eu não estou aqui murmurando. Então a pessoa que faz as coisas retas, ela gosta de mostrar que não é errado. Eu não estou dizendo que essa oração do Ezequias, mostrar para Deus quem ele era, estava errado. E glória a Deus. Mas quando a Bíblia diz, e chorou Ezequias muitíssimo, é que ele parou de olhar só o que ele fez, e ele também conseguiu enxergar aquilo que ele não estava fazendo. Porque muitas vezes você pode fazer, irmão, mas e o que você não está fazendo? E o perdão que você não está dando, que Deus mandou você dar? Eu não ouvi nem aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ó o silêncio da morte. Um já até morreu, né? Ezequias ainda ia morrer. Tem uns aqui que até morreu com a palavra que eu estou dando aqui. Em outras palavras, irmãos, você olhar para você e a misericórdia que você não está dando. O pecado que você não está deixando. Sexta-feira nós aprendemos aqui no curso Fé sobre resistir. E aí, o missionário dá o exemplo no curso Fé das tentações de Jesus. Que foram 3 tentações, correto? A primeira, alguém lembra? Do pão. Não foi o pão? Sim. O que representa o pão? Irmão, necessidade. O que Jesus ele estava? Jesus estava o quê? Com fome. O diabo sempre vai tentar você na sua necessidade. O diabo sempre vai tentar fazer você ser desonesto na necessidade. O diabo sempre vai fazer você mentir na necessidade. Ah, pastor, eu precisei mentir, porque se eu não mentisse, eu seria o quê? Não. Eu sei, mas o diabo ele tenta. Com certeza já tentou a senhora. Você entendeu? Quem está dando para entender, diga amém. O diabo tenta a pessoa roubar na necessidade. Porque, meu irmão, tem gente que rouba pela necessidade. Tem gente que é sem vergonha. Mas tem gente que é necessidade. Quem está dando para entender? Eu digo que uma traição, ela vem na necessidade. Irmão, eu atendi já vários casais, tá? Eu atendo com a minha esposa. E quando ela não pode estar comigo, eu sempre gosto de, às vezes, deixar alguém comigo. Ainda que fica numa porta. Mas, irmão, olha, tem gente que trai por ser vergonhice. Aquilo já é como posso dizer, um vício da pessoa, uma índole da pessoa. Mas tem pessoas, irmão, que traem na necessidade. Necessidade porque o marido não tem sido marido e mulher não tem sido... Deu para entender, né? Ou eu preciso falar? Hã? Não. Todo mundo entendeu. Olha para o irmãozinho da sua e fala, você é adulto, né? A necessidade. Tem gente que, desculpa eu falar, mulheres, vocês não têm sido sábias em suas casas. Vocês têm feito seus maridos se perderem na prostituição da pornografia porque vocês não têm feito o dever. E vice-versa, maridos. Quantos casos eu pego? E não é 1, não é 2, não é 3. Olha o silêncio da morte. Você entendeu? Você não está bem como mulher, você não está bem como marido, procure o médico. Não é errado ir no médico, não.
Mas entenda uma coisa, quando você casa, o corpo não é só mais seu, e sim do seu cônjuge. É um do outro. Então tem que ter despertar. Tem que, meu irmão, fazer de alguma forma que se torne algo prazeroso, algo bom. Falei. Às vezes na igreja o pastor não fala desse jeito e tem visto pessoas ser destruídas. Então agora eu lavei a alma para ajudar. Quem está dando para entender, diga amém. Então, o Ezequias olhou para ele. Você tem que começar a olhar para você. Talvez você é uma mulher de Deus, uma mulher que vai na igreja, uma mulher que arruma a casa, que trabalha fora, que faz comida, e você fala, pastor, e vou em congresso de mulher que vence, mulher, meu irmão, que ora, mulher do coque, mulher, pastor, mas às vezes você não tem sido mulher para o seu marido. Talvez você, marido, é de Deus, ora, jejua, um homem, meu irmão, santo, trabalha, rala, traz o sustento para casa, traz o sustento para lá, você brinca com os filhos, mas a Bíblia diz que o rei do Egito, ele viu Abraão brincando com Sara. Quem já leu isso na Bíblia? Tem marido que não está brincando com a sua esposa. É a Bíblia que diz, não é eu, é a Bíblia. Então, não adianta você fazer o certo e em coisas você está fazendo o quê? Então, esse choro do Ezequias foi quando ele olhou para dentro e ele viu o erro. Será que você não está roubando a Deus? No seu dízimo, na sua oferta? Você está olhando para isso? Hoje a irmã me procurou. A irmã Maria me procurou. Achei lindo o porquê dela procurar. Que vai procura o pastor, que vai procurar o pastor para pedir uma oração, correto? E eu vou orar, né? Aí a irmã Marta, né, obreira, falou, pastor, a irmã quer falar com o senhor. Até tomei um susto, falei assim, meu pai do céu, aconteceu alguma coisa com a irmã Zilda? Falei, deixa eu me perguntar. Ah, não, sabe o que ela veio falar? Falou, pastor, eu vim aqui porque eu dei meu dízimo esses dias e a obreira, ela passou o dízimo menos. Era um valor X, ela passou bem menos. Para você entender, vamos supor, o dízimo era 100, a obreira passou como se fosse R$1. Não, não foi nem R$10 que a obreira passou literalmente desse jeito. Mas eu não estou dizendo que a obreira às vezes foi o quê, irmão? Não, às vezes a obreira, na pressa, que é tanta gente levantando, erra ou não erra? Sim ou não? Sim. Mas na hora que ela viu o extrato lá na conta, a filha viu, e a filha nem da igreja é. A filha, mas isso é o quê? É uma mãe que dá Falou, mãe, a senhora só deu, e outras palavras, por favor, mas você está roubando Deus, mãe. Só faltou a filha falar assim para a mãe, ô mãe, senhora? E aí observou que passou o valor a menos. E ela falou, pastor, eu queria aqui passar o meu dízimo corretamente. Irmão, olha aqui para mim, não é pelo dinheiro, pelo dízimo. Porque ela virou para mim, o senhor não percebeu? Olha aqui para mim, irmão, olha aqui para mim. Olha aqui, bem na minha cara. Se algum pastor faz isso, não critico. Está certo ele. Talvez ele está melhor do que eu. Mas eu não fico aqui olhando, meu irmão, quanto cada um dá. Eu não. Eu não me preocupo com isso, irmão. Eu não me preocupo. Deixa eu ver se o
O irmão Ademir deu o dízimo dele certinho. Mês passado ele deu 500 e esse mês ele deu só 200. O irmão Ademir está roubando a Deus. Aí eu chegar aqui no altar e ficar, né, irmão? Tem gente que está roubando a Deus, né, irmão? Não está honrando os compromissos, né? Tem falhado. Eu não. Já para não acontecer isso. Para que se um dia eu falar, irmão, a pessoa nunca venha falar porque o pastor viu. Eu não tenho controle se você faltou com o mês, não faltou, porque, primeiro, o que adianta a pessoa dar o dízimo por causa de mim? Ela tem que dar o dízimo por causa de quem? Que quem está vendo? Porque a Bíblia diz que o dízimo é a devolução a quem? Ao pastor? Ao Cleito? À Igreja da Graça? A devolução é a Deus. A devolução não é a mim, é a Deus. Então, eu ficar preocupado se o Judson deu os centavos que faltou, eu primeiramente que já, meu irmão, é o redondo, né? Para mim não errar, eu já fazer vou arredondar já para não errar. Mas quem dá, meu irmão, certinho, tipo, centavo, você dá, glória a Deus. Não é isso que eu estou reclamando, não. Só estou dizendo que tem pessoa que sabe fazer o cálculo certinho. Então, é você e quem? E Deus. Mas às vezes você tem que reconhecer, pastor, eu não tenho sido fiel a Deus. Eu não tenho. Você lembra? Eu já falei do filme, né? Que o cara ia na igreja, pegava o envelope do dízimo, fingia, colocava o dinheiro, colocava e entregava o envelope do dízimo vazio. Às vezes a pessoa, irmão, às vezes até mostrar que dá o dízimo, ela pega o envelope, vem aqui na frente, coloca aqui para todo mundo ver que ela é dizimista e ela sair como dizimista. Irmão, se alguém faz isso, eu não sei se faz, tá? Eu só estou pegando a história do filme para trazer para cá. Se alguém faz isso, é ela e quem? Mas ela tem que olhar. Às vezes, irmão, você está carregando mágoa, irmão. Você já olhou para você, irmão, que você ó, irmão, eu queria descer, porque hoje está gravando esse culto, mas eu queria descer, irmão, você pode falar que não é mágoa. Não, pastor, não tenho mágoa dessa pessoa, não. Pastor, não tenho não, pastor. E não, está perdoada. Mas toda vez que você lembra o que essa pessoa fez, você dói, você fica triste, você fica, meu irmão, você tem que orar, meu Deus, tira de mim esse homem mau. Tira de mim. Às vezes você, filho, carrega uma mágoa da sua mãe. Eu falei na oração aqui da Maria. Isso não é mentira que eu fiz aqui na oração, não. A pura verdade. Às vezes tem mágoa do pai. O pai não foi presente. E você leva, meu irmão, essa mágoa. Porque meu pai, minha mãe nunca foi na minha reunião de escola. Nem o meu e nem a minha. Eu agradecia por eles não irem. Eu chegava e ficava, pai, mãe, amanhã tem reunião de escola. Não vai dar pra gente ir não, porque não vai. Eu entrar no quarto e falar, glória a Deus! Aleluia! Porque no dia que eles foram, irmão, deu ruim, meu. Então, em outras palavras, irmãos, porque seu pai não foi, irmão, que sua mãe não foi. Eu não virei atleta porque meu pai e minha mãe não me apoiaram. Irmão, quando eu joguei bola, eu tive a oportunidade de ir num teste no São Paulo. Meu pai e minha mãe também não foram. Eu vi os pais dos menininhos tudo lá, torcendo, gritando. Isso, meu irmão, não mexeu comigo. Primeiro que Deus não queria que eu fosse jogador. Mas, meu irmão, se eu fosse jogador, eu estava nessa Copa, porque os caras ruins, viu?
Eu tinha sido convocado. Meu apelido era Romarinho. Em outras palavras, irmãos, eu não fiquei, Deus queria eu no altar. Então as pessoas carregam umas coisas, irmão, que você tem que falar, meu Deus, tira isso. Tira. Então Ezequias começou a olhar para ele e ver tudo de mal que ele tinha. Hoje, olha tudo de mal que está dentro de você e peça para Deus tirar. Ah, pastor, meu marido falou isso e até hoje eu carrego, minha esposa falou isso, até hoje fez. Irmão, tem gente que foi traída. Você escolheu dar o perdão? Dá o perdão completo. Mas não pode ser, que nem o povo tem brincado aí, né? Sabor. Olha aí, não pode ser sabor, perdão. Tem que ser perdão. Ou é perdão ou não é perdão. Sim ou não? Tem que ser perdão. Se você vai dar perdão para alguém que te... Mais uma vez eu digo, dar perdão não significa, irmão, que você vai permitir que aquela pessoa faça parte mais da sua vida. Um amigo que te traiu, um colega que te traiu. Não é isso. Mas, irmão, libera o perdão para essa pessoa e siga a sua vida. E, meu irmão, vai viver. Maior é Deus, irmão, que pode te dar em dobro tudo aquilo que essa pessoa tirou de você. Glória a Deus. É isso. Ah, pastor, mas aquela pessoa, o sócio me passou para trás, o sócio fez isso. Ah, pastor, o meu cônjuge que me traiu ainda levou metade dos meus bens, ficou com tanta coisa, aquela pessoa falou tudo mentira para o juiz, e o juiz acreditou, e eu estou aqui sofrendo agora. Olha aqui para mim, irmão, que toda injustiça Deus se transforma em bênção. O que o diabo arrancou, Deus é poderoso para dar multiplicado na sua vida. Só se for para Jesus essas palmas. Então, a capa que os irmãos de José arrancou dele, Deus deu condições de José não só ter túnica. O José podia ter várias outras túnicas. O José podia ser dono de fábrica de túnica. Na posição que Deus colocou ele como governador. Não importa se você crê no Deus que você serve e liberar perdão como José liberou. Deus, ele vai transformar a maldição em bênção. Deus vai transformar a dor em alegria. Deus vai transformar o choro, meu irmão, em sorriso. Porque é o que Deus faz na vida daquele, meu irmão, que entrega a vida para ele. Entrega a sua vida para ele. Mas seja como Ezequias. Ezequias, ele fez uma oração, irmão, que ele olhou para dentro dele. Olha para dentro de você, irmão. Reconheça as suas falhas. Você tem que se desculpar com alguém. Desculpa, seja humilde. Seja humilde. Tem gente que não consegue ser humilde, irmão. Ela até reconhece que errou. Ela fala, errei. Aí ela chega para Deus e fala, me perdoa, Deus. Deus perdoa. Mas reconheça por outro também. Não é feio reconhecer que errou, não. Olha para a pessoa que está do seu lado, isso é glorioso. E dá testemunho para o outro quando você erra. Você dá testemunho. Eu já pedi perdão, irmão, para as pessoas. Para muita pessoa. Falei, eu errei com você. Me perdoa. Se a pessoa vai aceitar, é problema dela. Mas eu não fico mais na mão do diabo. Não fica mais na mão. Compreende, pessoal? Pegaram a visão? Sim ou não? Sim. Ele olhou para dentro dele. E aí, meu irmão, se eu ficar aqui falando, nós vamos ficar meio-dia, meia-noite, aí você vai participar da oração comigo hoje das 10 às 11.
E tem gente que já está aqui, meu irmão, caindo de fome. Mas, olhe para você. Olhe para você. Você pode ser uma bela mãe, um belo pai, um belo obreiro, uma bela obreira, um belo membro, uma bela membro. Você pode ser, meu irmão, lindo. Mas sempre olhe para dentro de você. E você vai ver algo que você precisa mudar. Algo que você precisa, meu irmão, tirar. E você tem que falar, tira de mim, Deus. Tira de mim esse homem mau. E aí o que acontece quando você reconhece e chora? 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias, lê bem alto. Pode aplaudir Jesus. Olha aqui para mim. Qual foi a oração de cura que o profeta fez pelo Ezequias? Às vezes tem muita gente que quer a oração do pastor para ser curado. Não é a oração do pastor que vai te curar. Mas a sua oração sincera pode te trazer cura aqui hoje. A tua oração sincera aqui hoje pode abrir portas para você que estão fechadas. A tua oração verdadeira com Deus aqui hoje pode, meu irmão, mudar toda a história da tua casa, da tua família, se você orar com sinceridade. Se você orar com sinceridade hoje, Deus pode acrescentar tudo aquilo. Deus acrescentou vida. Uma sentença de morte foi transformada em quê? Em vida. Você pode ter sido sentenciado por qualquer coisa. Se hoje você orar, Deus ele vai voltar a trazer vida e você vai viver o melhor de Deus para a sua vida no nome de Jesus. Essa insônia vai acabar, essa depressão vai acabar, essa angústia vai acabar, esse aperto no peito vai acabar, a dor vai cessar, porque você vai se libertar da mão do diabo. Tudo! Mas você precisa ser sincero com quem? E falar com Deus. Se arrepender. Se arrepender. Tudo é perda, irmão, se você não tiver o Senhor na sua vida. Então, hoje que você se arrependa de todo o mal. Pastor, me prometeram e não cumpriram. Eu tinha um sonho. Guarda isso. O sonho era de quem? Seu. Muitos aqui dizem, pastor, eu tinha um sonho e esse sonho não se concretizou. Falou bem, porque era o seu sonho. Mas hoje você veio aqui para viver os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são maiores para a sua vida, em o nome de Jesus. É isso. Você quis viver suas realizações. Viva as realizações do Senhor. É os sonhos de Deus. E Deus vai manifestar a glória dele. Quem entendeu, se coloque de pé no nome de Jesus.